Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Romanos, no capítulo 15. Romanos, capítulo 15, no verso 13. Eu estou na versão em AA. Diz assim: e o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança. Diga comigo, ricos de esperança, no poder do Espírito Santo. Vamos ler mais uma vez, deixa só nesse versículo mesmo, obrigado. Diga comigo, o Deus da esperança. Olha só, o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de quê? De esperança. Feche seus olhos aí onde você está. Pai, obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz e mais cortante que espada de dois gumes, a ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito, e apta para discernir os desejos, as intenções do coração. Essa palavra que vai ser ministrada é o Verbo, é o próprio Jesus, que se encarnou e habitou no meio de nós, e que esse Verbo encarnado também se encarne em nós, Senhor. Que esse Verbo possa encarnar em nós, para que possamos também ser a Tua imagem conforme a Tua semelhança, Senhor. Fala conosco essa noite, e que possamos sair daqui essa noite cheios de esperança, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. O tema da nossa mensagem é esperança. Não é a última que morre, tá, queridos? É só esperança mesmo. Vamos falar de esperança. Amém? Olha como é interessante. Paulo, ele escreve a Romanos. Tá todo mundo bem aí? Encontre seu lugar em nome de Jesus. Tem lugar aqui no meio, olha. Só que estão chegando aí, tem lugar aqui no meio. Isso, tem lugar aqui no meio, tá? Paulo escreve aos Romanos e ele diz, coloca no nosso versículo lá, por favor. E ele diz, o Deus da esperança. O Deus da esperança. Olha como é interessante isso. Ele não é um Deus de esperança. Ele não é mais uma esperança. Ele é o Deus da esperança. E o interessante é que no original essa palavra, ela está falando sobre uma expectativa de algo que dá prazer. Então, é o Deus que Ele dá expectativa de algo alegre, de algo que dá prazer. Então, essa esperança, que o Deus é dono da esperança, Ele gera isso em nós. Ele gera uma expectativa em algo prazeroso. Agora, por que nós vivemos hoje? Eu ministrei alguns dias atrás aqui uma geração mais cansada. É a geração mais cansada que a gente vê, né? Está todo mundo muito cansado. Todo mundo desanimado. Todo mundo sem esperança. Paulo escreve aos Coríntios dizendo: permanecem, pois, a fé, a esperança e o amor. E é muito interessante porque ele fala, permanece, pois. 1 Coríntios 13, depois que tudo vai passar, ele diz, permanece, pois, a fé, a esperança e o amor. E olha como é interessante, a fé, quem foi na Bíblia, em Gênesis, considerado o pai da fé? Quem foi? Diga comigo, Abraão. Diga, Abraão, o pai da fé. Abraão se relacionava direto com quem? Com Deus Pai. O Deus Pai, Ele gera em nós a fé. Amém, queridos? Gera em nós fé. E olha como é interessante. Por muito tempo o povo judeu viveu esperando por uma esperança. O povo hebreu, eles sonhavam com a esperança. Isaías profetizou. Isaías no capítulo 9, lá no verso 6, ele fala, um menino vos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Esse menino que Isaías profetizou, ele é chamado de esperança.
a esperança para os hebreus e a esperança para os gentios. Esse menino, Jesus Cristo. Pedro vai falar em 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Mediante quem? Mediante a ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos. Escute, Deus Pai gera fé em nós e nos deu, através da ressurreição de Jesus Cristo, a esperança. A esperança. E por que a esperança é muito importante? Porque você pode ter fé, mas se te faltar esperança, a fé vai esmorecer. Você pode crer em Deus, mas se você não tiver esperança, toda a fé, tudo aquilo que você crê, pode começar a esmorecer. Porque o que é a fé? É a certeza daquilo que eu espero. Ora, se eu espero, então eu tenho o quê? Esperança. Então, se eu espero muito e não acontece, o que acontece com a minha fé? Então, o povo hebreu, ele esperava por um Salvador, um Messias, alguém que desse esperança. Assim como os gentios, eles não sabiam o que fazer. Alguns gentios, depois que Jesus Cristo vem, eles começam a crer, os prosélitos, judeus, eles começam a crer no Deus dos judeus, no Messias. Era uma esperança. Agora, por que todos nós precisamos de uma esperança? Por que todos nós precisamos crer, ter fé na esperança? Porque foi Ele mesmo quem disse. Jesus falou de si mesmo. Antes de morrer, Ele falou: olha, é necessário que eu vá. Lá no Evangelho de João, no capítulo 14 em diante, Ele fala: é necessário que eu vá, porque quando eu for, eu vou enviar um outro Consolador, e Ele falará sobre mim. Ele falará para vocês sobre todas as coisas que eu vos tenho dito. Ele vai me glorificar. Então ele começa a falar agora da terceira pessoa da Trindade. Ele fala agora do Espírito Santo de Deus. Então Deus Pai gera em nós a fé que gerou em Abraão. E aí a gente começa a esperar pela esperança, que a esperança é Cristo. Cristo veio, a esperança morreu na cruz para enviar o outro Consolador. E esse outro Consolador, que é o Espírito Santo, Ele disse que Ele não estaria apenas conosco, mas em nós. E por que Ele estaria em nós? Paulo escreve aos Gálatas dizendo o quê? Sobre o fruto desse outro Consolador, que é o fruto do Espírito. E no fruto do Espírito, Gálatas capítulo 5, a partir do verso 22, ele fala sobre bondade, longanimidade, amabilidade e fé também. Então escute, quem vai gerar isso em nós é o Espírito Santo de Deus, que a própria esperança enviou, para que permanecesse em nós o quê? O amor. Permanecem, pois, a fé, a esperança e o amor. Agora, pastor, eu tenho fé, eu creio em Deus, eu estou servindo a Deus, mas muitos cristãos estão esmorecendo, não estão cumprindo a palavra, não estão mais perseverando em algumas coisas. Por quê? Eu lembro da pastora Rose, uma vez ela disse que a mãe dela, ela disse: esse negócio de Jesus está voltando, isso é desde que eu era criança. Desde que eu era criança eu ouço falar nisso. É interessante, algumas pessoas estão há tanto tempo no Evangelho, que elas dizem: isso não é agora não. Desde criança, meu avô, meu pai falava nisso, que Jesus estava voltando, nunca voltou. Vai perdendo a esperança. E o que Provérbios fala sobre isso? Escute, preste atenção. Provérbios capítulo 13, no verso 12, diz que a esperança adiada
faz adoecer o coração. A esperança que se adia faz adoecer o coração. Então muitas vezes quando nós estamos esperando, a igreja era para estar fazendo sabe o quê? O que diz em Apocalipse: o Espírito e a noiva dizem, vem. A igreja não está mais dizendo vem, a igreja está dizendo calma, eu quero casar. Calma, eu quero escrever um livro. Calma, eu quero comprar um carro. Calma, Senhor, não volta agora não. Escute, querido, sabe o que é isso? Está perdendo a esperança. Porque uma esperança que se adia adoece o coração. O amor não acaba, mas ele diminui, ele enfraquece. Mas o desejo cumprido é a árvore da vida. Como nós precisamos de esperança, queridos. Nós, eu e você, nós precisamos de esperança. Eu quero pegar como exemplo a vida de uma personagem bíblico. Está em João, no Evangelho de João, no capítulo 4. Eu queria que você acompanhasse comigo. Acho que a partir do verso 1 mesmo. Coloca lá, João 4. Põe mais. Eu acho que é o versículo 3, 4. 4. Era necessário passar pela região da Samaria. Pode passar. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria, e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem um balde, e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, eu quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: vá, chame seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: eu não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque você já teve 5 e esse que agora tem não é o seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que eu digo, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento chegaram os discípulos, até aqui. Eu sou o Messias. Olhe para mim agora. Aquela mulher, ela tinha um contexto. Se hoje em dia já é difícil uma mulher nesse contexto, imagina nos tempos antigos. Uma mulher que tinha tido 5 maridos e agora estava com um 6º que era amante. Essa mulher, ela não tinha amigas, ela não tinha. E a primeira coisa que a gente percebe isso é que ela vai ao poço meio-dia. Ninguém vai ao poço meio-dia. Ninguém vai ao poço, imagina,
em Samaria, num sol mais quente que o Pará, Felipe. Mais quente. Quem é que vai ao poço ao meio-dia? Não tinha mais ninguém lá. Não era horário de ir ao poço. Aquela mulher estava sozinha indo ao poço porque ela não tinha amigas. Uma mulher rejeitada. Uma mulher que não tinha amigos. Uma mulher rejeitada socialmente. A sociedade rejeitava essa mulher, porque ela era vista como uma mulher promíscua. Uma mulher que já tinha tido vários maridos. Uma mulher cansada. Cansada do sol do meio-dia. Maltratada pelo serviço pesado. Ela não tinha família. Ela não tinha amigos. Ela não tinha com quem contar. Ela não tinha ninguém para ajudá-la. Uma mulher sem esperança. De repente ela vê na frente dela a esperança. Essa mulher fragmentada. Por que fragmentada? Porque ela não tinha mais identidade, ela não sabia mais quem ela era. Uma mulher que não tinha mais senso de propósito, ela só se entregava aos homens para tentar cumprir, saciar um buraco, um vazio dentro do ser dela. Uma mulher sem propósito, uma mulher com um vazio enorme dentro dela, sem identidade. Ela não sabia mais quem ela era. Ela não sabia mais o que ela queria, onde queria chegar. E Jesus começa um diálogo com essa mulher. De repente, ao meio-dia, como num dia normal, ela vai ao poço tirar água, cansada, sofrida do sol. Os judeus não falavam com os samaritanos. E aquele homem judeu começa a falar com aquela mulher samaritana, ela já acha estranho. E ela diz: você está pedindo água para mim? Você é judeu, eu sou samaritana. E aquela mulher sem esperança de nada na vida, ela começa um diálogo com a própria esperança. Ela não sabia que na frente dela, Paulo, estava a própria esperança. E quando ela começa a conversar com Jesus, esse diálogo que nós lemos, Jesus começa a dizer: me dá água e tal. E ela diz: não, você está pedindo água para mim? Ele fala: se você soubesse, eu te daria água. Ela: você não tem nem balde. Como é que você vai tirar água? E quando ele consegue convencê-la que, olha, essa água que se eu te der, você não voltará a ter sede. Ali ela denuncia um cansaço. Ela diz: então me dá dessa água para que eu não tenha mais sede, não tenha mais que voltar aqui. Ela não queria mais voltar naquele lugar. Ela estava cansada. Ela falou: eu quero dessa água. Me dá dessa água, eu preciso. Eu estou tão cansada. Talvez o que aquela mulher queria falar era isso. Coloca o texto para mim. Senhor, eu quero que me dê essa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Talvez o que ela está falando para Jesus é: eu não aguento mais. Porque até chegar no poço, escute, costume dos antigos, assim como algumas décadas atrás, na época da minha avó, as mulheres iam lavar a roupa em poço. Como é que chama aquele poço? Cacimba, né? Em cacimbo, então, no igarapé, um balneário, alguma coisa. Sim ou não? Há poucas décadas atrás, imagina naquela época, as mulheres saíam juntos pela manhã. Elas saíam juntas. Imagina aquela mulher saindo, passando pela cidade, para ir até o poço, e sendo apontada por todo mundo: ó, lá vai a prostituta. Cuidado com o teu marido, não fica perto dela não, que ela teve 5, ela está com amante agora aí, ela pode roubar teu marido. Lá vai ela, olha. Talvez aquela mulher apontada, talvez aquilo que é tão comum para a gente, o que era comum para aquelas mulheres na época, para ela era um sofrimento diário, porque todos os dias talvez ela era humilhada. E além da humilhação, ela não tinha ninguém para ajudar ela. E além disso, ainda tinha um sol
o sofrimento. Quando ela olha para Jesus, ela diz: sério que tem essa água aí? Por favor, me dá essa água, porque eu não quero mais ter que voltar aqui. O que ela estava dizendo é: eu estou cansada de ser humilhada. Eu não quero mais voltar aqui. Pode passar. Glória a Deus. Aí nesse momento Jesus, ele começa a curar essa mulher. Uma mulher cansada, sem esperança, ela não entendeu nada. Ele fala: chama teu marido então. Ela: eu não tenho marido. E Jesus falando: você tem razão. Você não tem marido, pode passar. Você já teve 5, que você tem agora não é mais seu marido, isso é verdade. 19. A mulher disse: eu vejo que és profeta. Olha o que é interessante. Aquela mulher de repente, talvez ali, olhando para Jesus, ela olha: como é que você sabe disso? Eu percebo que você é um profeta. Não tem como saber isso se não for um profeta. Aí começa um momento de evangelização ali. Aí é o que ela diz: nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Pode parar nesse versículo. Eu já passei por isso, não sei se você já passou. Quando nós vamos falar de Jesus para alguém, a gente descobre que aquele alguém na infância tinha um pai, uma avó que era crente, ou então um católico que falava para ela. O que essa mulher está tentando dizer é o seguinte: eu lembro disso. Os meus pais falavam disso. Você é profeta? Eu lembro, olha, na época que eu era criança, os meus pais falavam disso. Inclusive, é aqui, no monte que se deve adorar, mas vocês dizem que é em outro lugar. Escute, queridos, olhem para mim. O que essa mulher está denunciando? Eu não sei mais onde adorar. Eu não sei o que tem que fazer. Uns dizem que é na igreja, outros dizem que é ali, meu pai falava realmente nisso, minha mãe falava realmente nisso, mas eu não tenho mais esperança. É isso que ela está dizendo. Quando você vai conversar com alguém que ela diz assim: eu lembro disso. Na época eu lembro que eu tinha 10, 11 anos de idade, minha mãe me levava para a igreja. Aí quando a gente avança o diálogo: por que você continuou? Ela começa a chorar e começa a falar de algo que aconteceu na vida dela. É o que está acontecendo com essa mulher samaritana. Talvez ela está falando assim: eu lembro, eu ouvi falar. Nossos pais diziam que é nesse monte que deve adorar. Vocês dizem que é no outro monte. Tipo assim, eu não sei mais o que eu tenho que fazer, porque para mim nem interessa mesmo. Ela continua. Jesus fala para ela: vai chegar a hora e tal, o momento, não é nesse monte, nem em Jerusalém, pode passar. Vocês adoram o que não conhecem. Então ele começa a revelar a palavra para ela. Aquela mulher teve o contato, ela fala: os nossos pais, os antigos, nossos ancestrais, meu avô, meu pai, eu ouvi falar. Jesus está revelando a alma daquela mulher sem esperança, e ele está dizendo assim: talvez você esteja cansada, talvez você não entendeu, mas olha só, deixa eu te falar. O que a palavra quer dizer, o que foi anunciado pelos profetas, é que vai chegar esse tempo, não importa Samaria, não importa Jerusalém, vai chegar o tempo que que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses o que o Pai procura. Pode passar. Pode passar. A mulher respondeu. Aqui ela denuncia, queridos, o que todo mundo esperava. Eu sei que vai vir o Messias. Quando ele vier, ele vai anunciar essas coisas para nós. Sabe o que ela está mostrando ali? Eu já sei dessas coisas. Vai chegar o Messias, Messias é o Salvador. Vai chegar o Salvador e quando ele vier, ele vai me salvar. Ela está dizendo mais ou menos assim: eu ouvi falar, vai chegar o Messias e um dia ele vai me salvar. Ela está falando com o Messias e ela não sabe que é o Messias. E por que ela não sabe que é o Messias? Presta atenção. Ela está falando com a própria esperança na frente dela. E por que ela não sabe que ele é o Messias? Por quê? Porque ela já tinha perdido a esperança. E quando perde a esperança, esmorece a fé. Você entende?
Por que o mesmo Messias, quando fala com aqueles homens ao caminho de Emaús, aqueles homens dizem, a gente percebia que enquanto ele falava, algo ardia dentro de nós? Por que não ardia nada dentro dessa mulher? Porque ela tinha perdido a esperança e a fé esmureceu. E aí ela está falando assim, profeta, eu sei, vai chegar o dia que o Messias vai vir, ele vai anunciar essas coisas para nós, e quem sabe, um dia ele vai me salvar. Quem sabe? O que essa mulher não esperava é o que Jesus fala depois desse diálogo. Jesus disse, eu sou o Messias. Se você continuar o texto, você vai perceber que essa mulher, sabe como ela termina esse diálogo? Ela deixa o balde, o cântaro dela, ela sai correndo para a cidade, dizendo, ei, venha ouvir um homem aqui, que ele disse tudo sobre a minha vida. Será se ele não é o Cristo? Eu não sei se está entendendo o que ele diz. Ele fala, eu sou o Messias, eu sou. Continua, vai, vamos desenrolar esse negócio, vai. 27. A mulher deixou o seu cântaro. Ela foi fazer o que lá, irmão? O que ela foi fazer lá? E a Bíblia diz que ela foi à cidade e ela disse ao povo, presta atenção, uma mulher que foi humilhada, uma mulher que no caminho ela ia cabisbaixa, humilhada, sofrida pelo sol, sem esperança, ela volta, ela não lembra mais da água porque ela já está saciada. E ela vai atrás do povo e vai dizer o quê? Por acaso não é ele o Cristo? Passa. Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Passa. Enquanto isso o discípulo pediu, passa. Mas ele disse, pode passar. Então os discípulos começaram a dizer, Jesus declarou a minha comida, tal. Ele e os discípulos, vocês não disseram tal, não é isso que eu quero. Tá, passa. Passa. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho de quem, irmão? De quem, irmão? Muitos creram. Agora, por que eu estou falando isso para você? Por que eu estou falando isso para você, queridos? Aquela mulher estava esperando quem? Quem ela estava esperando? Vai, ajuda o pregador. Quem ela esperava? O Messias é o quê? O que significa Messias? Diga Salvador. Diga Salvador. Diga Salvador. Você sabia que até hoje tem gente esperando por salvação? Sabe o que o Messias representava para essa mulher? A esperança da salvação. Era uma mulher que queria mudar de vida. Ela esperava o Messias. Ela não se importou mais com o cântaro. Ela só queria ser salva. A pergunta que eu tenho para você hoje é: você tem sido um Messias? Você tem sido um Salvador? Você sabia que você pode ser um Messias para alguém? Você sabia que você representa o Messias na terra? Você sabia que tem pessoas morrendo, cansadas, esperando por salvação? E muitos cristãos, ao invés de serem Messias, estão sendo meninos mimados, atrás de leite para mamar. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que Cristo falou sobre isso? Mateus capítulo 5, verso 13. Vocês são o sal da terra. Diga, eu sou o sal. Mas mais forte, mas eu sou sal. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançá-lo fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Ah, irmão, acho que você não está entendendo. Vocês são a luz do mundo. Quem está em trevas, atrás de Salvador, atrás de Messias, tem que olhar para você e dizer: eu vejo um farol, eu vejo uma luz no fim do túnel.
Vocês são a luz do mundo. Presta atenção. Jesus que está falando isso para nós. Por que nós somos a luz? Nós não somos a fonte da luz, mas Ele nos tornou a luz. E por que Ele nos tornou a luz? Porque o Espírito dEle habita em nós. Eu não sei se você está entendendo. A palavra cristão significa exatamente isso. Pequeno Cristo. Você é um pequeno Cristo na terra. Você é um Messias na terra. Você é a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocar debaixo de um cesto, mas no lugar adequado onde ilumina bem a todos que estão na casa. Quem você está iluminando? Se você estiver num navio, se a bússola não funcionar, se a tecnologia hoje não funcionar, o capitão ele vai olhar para onde? Para saber que ele está chegando em terra firme. Ele vai ver de longe o quê? Um farol. Um farol. E ele vai dizer: lá tem terra firme para a gente. O farol está lá. Vamos seguir o farol. Você precisa ser um farol. Você precisa ser um farol nessa cidade. Você precisa ser um farol, irmão. Deus não te fez luz para ficar escondido debaixo da mesa. Deus não te fez luz para ficar escondido atrás das próprias coisas. Deus te fez luz para você ser a esperança para um perdido. Eu estava ministrando na conferência lá na Paz Church para os homens. Eu estava conversando com o Felipe sobre isso. O Bruno me acompanhou, o Bruno viu, muitas pessoas procuraram ele também. Ele estava me ajudando, vendendo os livros lá. E muitos homens me procuraram. E eu lembro de dois em especial. Eles falaram: pastor, um num dia, outro no outro. Falaram: pastor, me ajude que eu estou num processo de divórcio. Eu já tentei tudo, já fui para um retiro com a minha esposa. E isso, ele começou a contar a história dele. E aí falou: nós já estávamos marcando para assinar o divórcio na semana que vem. E eu preciso de ajuda. Eu falei: você conhece o SOS Casamento Curado? Ele falou: não. Eu falei: você precisa conhecer, pega o teu nome. Eu falei o nome do pastor lá, o pastor da Paz Church lá em São Paulo, o pastor Giovanni. Falei do Adriano, falei: procure eles, em nome de Jesus, procure rápido. É aqui em Bragança, é aqui do lado. Você vai lá, você precisa fazer urgente. Ele: pastor, mas eu não tenho que deixar meu filho. Eu falei: dá um jeito, irmão, é urgente. Urgente é urgente, tem que dar um jeito. Você não pode separar. Aquele homem chegou numa conferência sem esperança. Ele me viu, foi atrás de mim porque ele me viu como uma esperança. No outro dia foi um homem lá: mesma coisa, pastor, estou desse jeito, minha mulher, eu tenho entendido, mas minha mulher e tal. Eu falei: você precisa ir para o SOS Casamento. E aí eu falei do SOS Casamento para ele. Ele falou: pastor, eu preciso. Ele: você precisa. E é urgente. E é para ontem. É aqui em Bragança, aqui do lado. Bragança fica 70 quilômetros, né? 70 quilômetros de São Paulo é muito rápido. 1 hora de tempo você chega. Você tem que ir, cara. Isso tem a ver com a tua vida, com o teu casamento. Você tem que ir. Ele: pastor, eu vou. Ele anotou o nome lá. Eu falei para o pastor dele também. E muitos estavam procurando. Teve um que me procurou e falou: pastor, eu quero falar com o senhor. Só faltou o senhor dizer o meu nome lá. Eu comecei a rir. Aquele homem que estava falando era eu. Eu traí minha esposa, eu era um canalha, eu era um menino, eu era daquele jeito, pastor. E olha, é bom, estou arrepiado, irmão. É bom ouvir o que o senhor está falando, porque tem jeito para mim. Sabe como é o nome disso, querido? Esperança. As pessoas precisam de esperança. Enquanto você está atrás das suas próprias coisas, tem alguém do teu lado morrendo, porque você não abre a boca para dizer nada para ela. Você é luz do mundo. Aquela mulher disse: quando o Messias vier, quem sabe ele me salva. Ele olhou para ela e disse: eu sou o Messias, eu estou aqui, eu vou te salvar. Quem você precisa salvar? Talvez alguém do teu trabalho, talvez alguém da tua família, talvez a tua esposa que precisa ser salva, talvez a tua esposa está ludibriada com o mundo, talvez o teu marido está ludibriado com as coisas do mundo. Ei! Seja Messias para alguém.
Colossenses capítulo 1, no verso 27. Paulo ele fala exatamente isso. A este Deus quis dar a conhecer a riqueza da sua glória, desse mistério entre os gentios, que é o quê? Que mistério é esse, irmão? É Cristo em vocês. É a esperança da glória. Você está entendendo? Diga, Cristo em mim. Bate no peito aí, irmão, em nome de Jesus, vai. Cristo em mim. É a esperança do nome dele ser glorificado. Bate, irmão, em nome de Jesus, bate no peito. Cristo em mim. Ele vai ser glorificado. Diga, Cristo em mim, Ele vai ser glorificado. Ei, em nome de Jesus, para de dizer quem você é. As pessoas não querem saber. Fale de Jesus. Não é você que vai salvar, é o que está em você. É um tesouro em vaso de barro. Cristo em vocês. 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 18 até o 20. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios dizendo: ora, tudo isso não vem de nós, amém? Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de quem, irmão? Por meio de quem? De Cristo. E Ele nos deu, o que Ele nos deu? Diga comigo, o ministério da reconciliação. Mais uma vez, o ministério da reconciliação. Ei, olhe para mim, não foi da intriga, não foi do partidarismo, não foi da fofoca, não foi da briga, não foi da maledicência. O ministério que Ele nos deu foi da reconciliação. Que ministério é esse, pastor? A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os seus pecados, os pecados dos seres humanos, e nos confiando. O que Ele fez contigo? Você já pensou que é Deus confiar alguma coisa a nós? Pobres mortais, Ele nos confiou um ministério, a palavra da reconciliação. O que tem saído da tua boca? Quando as pessoas estão perto de você, elas saem melhores ou piores? Porque a Bíblia diz que a boca só fala do que o coração está cheio. Você tem falado muito de dinheiro? Você tem falado muito das coisas da terra? Ou você tem reconciliado as pessoas com Deus e com os outros? É interessante, tem pessoas que você chega perto dela e em 5, 10 minutos ela já fala mal de 10 pessoas. Não dá para ficar perto de gente assim. Fala mal de todo mundo, irmão. Qual é a palavra que Deus te confiou? Diga, reconciliação. É alguém chegar a falar mal do Leonel para mim e falar: não, cara, mas o Leonel, ele pode ter feito isso, realmente ele falha, mas olha, ele é isso, ele é aquilo. Inclusive ele falou bem de você, ele te ama, cara. O que eu estou tentando fazer? Reconciliar ele com o Leonel. Só que antes de ele se reconciliar com o Leonel, ele tem que se reconciliar com Deus, porque a língua dele precisa se converter. Aí eu começo a falar da Bíblia para ele, eu começo a falar: cara, um dia eu era assim, eu era menino, eu pensava como menino, eu sentia como menino, eu falava como menino. Agora quando a gente passa a ser homem, a gente fala, a gente pensa, a gente sente como homem. Isso aí passa, isso é bobagem. O que Paulo disse? Isso é muito forte, irmão. Versículo 20. Portanto, diga, eu sou. Ele diz, somos embaixadores em nome de Cristo. Você é um representante de Cristo. Como se Deus exortasse por meio de vocês, por meio de nós. E em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. O que Paulo está dizendo é o seguinte: ei, Deus vai te usar como agente de reconciliação. Deus vai te usar como um farol que brilha à noite. Cadê o microfone para te cantar? Olha, agora que tintar o microfone aí, quando eu cantar, dá deixa, a gente começa. Como um farol que brilha à noite, como... Isso, bem bonitinho. Você está entendendo, irmão? Deus vai te usar como um agente de reconciliação, como um embaixador, um representante, alguém que vai chegar na tua frente e vai dizer: eu não aguento mais. Existe uma geração, a geração
do chuta-balde. Você conhece a geração chuta-balde? Ela chuta o balde todo dia. E para tudo, irmão. Ela chuta o balde, ela não quer mais correr, né, Val? Não quer mais correr, não quer mais fazer dieta, não quer mais falar com um amigo, não quer mais estar no emprego, não quer mais nada, não quer. Eu chutei o balde. Aí depois vai atrás do balde. E às vezes para pegar esse balde demora, irmão. Dá trabalho. É um sacrifício. Eu estava conversando com o Bruno, de uma amiga em comum, que ela tinha um namorado que ele vivia fazendo isso, até que ela chutou o balde. E quando ela chutou o balde, esse rapaz ficou chorando atrás dela, né, Bruno? E eu falei, Bruno, e aí? Ela falou, pastor, ela não quis mais saber dele. E eu falei, mulher é assim. Quando a mulher coloca na cabeça uma coisa, já era, irmão. Essa irmã chutou o balde para tão longe que ela não quis mais saber, não. Existe uma geração de chuta-balde. É a geração que ela larga tudo, ela para tudo, é uma geração fraca, é uma geração líquida, é uma geração que não tem consistência, não tem fundamento, é uma geração que tudo abandona, tudo deixa, tudo para. E essa geração, alguém vai chegar na tua frente, sem esperança, querendo chutar o balde. E nessa hora, Deus vai te lembrar dessa mensagem, porque você vai ter que olhar para essa pessoa. Se você não falar, mas o Espírito tem que falar na tua mente e no teu coração, você vai olhar para ela e vai dizer, eu sou o Messias. Eu sou esse Messias. Eu vou te salvar. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer Ora e em qualquer lugar, eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Diga assim, eu sou luz, eu sou sal, eu nasci para fazer a diferença. O presbítero Daniel estava pregando quarta-feira aqui, eu achei muito interessante. Deus falou muito comigo nessa hora, através da vida dele. E ele falou sobre a cura da filha de Jairo. Eu achei tão interessante, eu falei isso aqui na quarta-feira. Quando Jesus, ele está indo curar, lá em Marcos, capítulo, deixa eu ver, não precisa abrir não, tá? Marcos capítulo 5, no verso 40 ali, ele está indo curar a filha de Jairo. E nesse momento, uma mulher toca na orla dele, aquela mulher do fluxo de sangue, e ele para e ele cura aquela mulher. Só que aos olhos humanos ele parou e ele perdeu tempo, porque ele foi curar aquela mulher e depois os empregados chegaram com Jairo e disseram, não adianta, não perturba mais o mestre, porque tua filha está morta. O que estava falando para Jairo é, não tem mais esperança, não adianta mais. Só que ele estava com quem, irmão? Ele estava com a própria esperança. E Jesus falou, não, vamos lá. Quando chegaram na casa, todo mundo chorando, e a Bíblia diz que uns choravam, outros pranteavam. Tinha gente que estava o quê? Dando chilique, chorando muito. E aí, quando ele chega, ele diz, não chorem, não se preocupe, a menina não está morta, ela apenas dorme. E nessa hora a Bíblia diz que começaram a rir de Jesus. Riram dele. Jesus, ele estava com seus discípulos do lado. E ele chama os 3 discípulos mais íntimos. Ele chama Pedro, Tiago e João. E chama os pais da criança e diga, não se preocupe, vamos lá no quarto dela, que ela só está dormindo. Escute, Jairo e sua esposa estavam com a filha morta. Meu amigo, só um pai ou uma mãe iria até o inferno para ressuscitar essa criança. Poderiam rir, poderiam chorar, não interessa. Se tivesse um pouco de esperança, eles estariam lá, sim ou não? Porque só pai e mãe sabem. Jesus pega os pais, que os pais talvez pensaram, esse cara é bem doido, né? Mas vamos lá, ele é a nossa única.
Aí ele chama os 3 mais íntimos. Por quê? Porque muitas vezes aquelas pessoas que estão próximas de nós, elas são próximas, mas não são íntimas. Muitas coisas a gente fala, elas confirmam com a cabeça, mas dentro delas estão dizendo: você está doido. Passo por isso aqui, irmão. Quando eu falo que nós vamos fazer tal coisa, o pessoal está dizendo: amém, pastor, esse pastor é doido. Bate bem da bola não. E aí ele chama os 3 mais íntimos. Por quê? Porque quem é íntimo sabe quem ele é. Talvez Pedro, Tiago e João falaram: rapaz, se o mestre está falando, te prepara que vai vir um milagrão aí, hein? Eles entram no quarto, a menina ressuscita. E a fé daqueles pais e daquele povo, a Bíblia diz que todos ficaram admirados. Preste atenção, irmão. Naquele momento, Cristo era a esperança. Talvez você vai passar por uma situação dessa. Talvez você não vai ressuscitar ninguém, mas o teu ombro, tuas palavras, chorar com os que choram, é uma esperança. Todo mundo está atrás de uma palavra. Eu tive muitos testemunhos que, se eu fosse contar, nós passaríamos mais uns 40 minutos. Só essa semana, muitos testemunhos de pessoas que eu conversei, que estavam muito sem esperança, e a esperança ressuscitou dentro delas. Uma palavra. Diga uma palavra. Diga uma palavra. Uma palavra só, Senhor. Uma palavra tua basta. Aquele centurião romano falou: você não precisa da minha casa. Eu sou homem que eu entendo de autoridade. Eu tenho homens abaixo de minha autoridade. Eu digo para um vai, ele vai. Eu digo vem, ele vem. O Senhor é autoridade. Uma palavra basta. E essa menina vai ser curada. E o meu servo, perdão, agora é o servo. E meu servo será curado. Uma palavra. Jesus nem precisou ir lá. Ele vira para o discípulo e diz: eu nunca vi tamanha fé em todo Israel. Pode ir, que teu servo está curado. Uma palavra é o bastante para trazer esperança. Deixa eu profetizar sobre a tua vida, irmão. Você é um agente de esperança. Deus te chamou, não foi para se esconder. Ninguém esconde luz. Não se esconda debaixo da mesa. Para de viver tua vida para ti mesmo. Ei, para de se iluminar. Ilumine os outros. Pare de querer ser o centro das vontades. A glória não é nossa. Você não nasceu para ser um holofote de si mesmo. Você nasceu para iluminar os outros. Deixa Deus usar aquilo que Ele colocou dentro de você. Você é luz do mundo e você é sal na terra. Existem pessoas hoje precisando de uma palavra de esperança, e você pode ser um Messias para ela. Eu quero encerrar. Eu quero falar com você que talvez não consegue ser luz porque é você que está sem esperança. Jeremias capítulo 29, 11. O profeta Jeremias profetizou. Se é você que está sem esperança sobre alguma coisa, eu quero que você receba isso no seu coração nessa noite. O Senhor Deus, Ele diz: eu é que sei que pensamentos eu tenho a respeito de vocês. Escuta, o que Deus está dizendo é: ei, você não é o que as pessoas estão dizendo que você é. O que Ele está dizendo é: ei, você não é o pecado que você cometeu hoje. Você não é o pecado que você cometeu essa semana. Você não é o seu pecado. Você é quem a minha palavra diz que você é. Eu é que sei o pensamento que eu tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar-lhes um futuro e uma... Diga uma... Fala mais alto, em nome de Jesus. Uma... Em nome de Jesus, receba a esperança que é Cristo. Ele está te dando esperança. Espera nele. Espera nele.
Isaías capítulo 49, 15. O Senhor responde: será que uma mulher que pode esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa viesse a esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Eu não esquecerei de você. O que Deus está dizendo é: pode uma mãe que amamenta esquecer do filho? E se ainda que ela esqueça, eu não esqueço de você. Eu sou teu pai, eu não esqueço de você. Em Deuteronômio capítulo 31, no verso 8, o Senhor diz: o Senhor é quem irá à sua frente, Ele estará com você, não o deixará, nem o abandonará. Não tenha medo, não fique assustado. Foi a mesma coisa que o autor de Hebreus escreveu em 13:5. Não tenha medo, não fique assustado, o Senhor não te abandonará. Foi o mesmo que ele falou para Josué no capítulo 1. Não temas, seja forte, seja corajoso, eu estou com você, eu irei contigo. O que Deus está te falando hoje é: não temas, tenha esperança, porque eu sou o teu Deus, eu irei contigo. Você não precisa mais chorar, você não precisa mais desanimar. Levante os olhos e veja, a esperança está próxima. Em breve Ele voltará, não haverá mais choro, nem dor, nem rancor. Ele estará conosco, nós seremos como Ele. Ele é a nossa esperança. Se você precisa de esperança essa noite, eu quero te dizer uma boa nova. Cristo está aqui dizendo para você: Ele é a tua esperança. Ele nunca te deixou. Você sabe por que você está aqui hoje? Não foi um colega que te trouxe, você talvez veio para conhecer a igreja, você veio porque um colega te chamou. Eu quero dizer que não foi nada disso, foi apenas uma isca. Deus te trouxe aqui para dizer para você que você é filho, que você é filha. Ele nunca te abandonou e Ele é a tua esperança. Fique de pé, eu quero orar por você.